Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Neste canal, estudamos a Palavra de Deus e trazemos mensagens diretamente do coração dele para o nosso dia a dia, de maneira aplicada e que traga luz para os nossos caminhos. Estamos falando sobre altares. Já falamos sobre altares de gratidão, altares de testemunho, altares de adoração. E hoje vamos conversar um pouco sobre o altar da reconciliação. Então, se você ainda não viu os outros estudos, por favor, vá lá, tem coisa boa da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida. Estamos falando de reconciliação para com Deus e reconciliação para com o próximo. Na prática, a lei de Moisés, ela trazia um altar no templo em que animais eram trazidos pelo povo de Deus para serem sacrificados, ou ainda produtos da colheita do povo de Deus para serem ofertados. Qual era o motivo? Reconciliação, perdão dos pecados e reconciliação para com Deus. O Senhor Jesus fez uma advertência muito séria quando ele esteve aqui no mundo, lá no Sermão da Montanha. Ele disse assim em Mateus capítulo 5, de 23 a 26. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se depressa com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Acerte logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador te denuncie e você seja lançado numa prisão. E eu lhe digo, você não será solto até quitar sua dívida. Que texto terrível! Ele fala de que nós, através do sacrifício de Cristo, somos reconciliados com Deus. Mas quando nós vamos diante de Deus, trazendo a nossa oferta, o nosso coração, a nossa vida, e nós nos lembramos que alguém tem algo contra nós, nós deixamos ali essa oferta. Ou melhor, nós vamos diante de Deus, deixamos aquilo que nós temos para pedir para Ele e vamos nos reconciliar com aquele que nós sabemos que tem algo contra nós, para depois trazermos essa oferta, para depois nós pedirmos coisas a Deus, não é? E ainda ele termina nesse mesmo texto de Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha ainda, ele fala, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Olha só que coisa interessante, porque com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Se o nosso critério para com os outros é um critério rigoroso, com rigor seremos julgados. Se o nosso critério é sempre de acusação, é sempre de separação, é sempre de não aceitarmos nada das pessoas, assim seremos julgados em relação a nós mesmos. Então, Jesus colocou a cada um de nós como juízes do nosso próprio critério de julgamento. Não é terrível isso? Paulo escreve uma carta ao povo de Corinto. Nela, ele revela o lindo ministério ou mistério de Deus que nós recebemos em Cristo. A missão que ele nos confere, muita gente está procurando seu ministério, está aí e esse nós só precisamos, só entre aspas, receber a Cristo em nosso coração e todos nós nos tornamos o embaixador do reino dele aqui na terra, um ministro da reconciliação. Veja lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 21, esse texto é lindo. Ele diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso vem de Deus, não é parte dele. Aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Veja só, essa é a nossa missão. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta mais os nossos pecados. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação.
Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos às pessoas: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, naquele altar, o altar da cruz, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Veja só a mecânica do reino maravilhosa que o Senhor trouxe, né, no seu plano maravilhoso de salvação para a humanidade. E eu estava pensando aqui numa história que existe na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 31 a 33, a história de Jacó. Jacó nunca se deu muito bem com seu irmão. Ele tinha um irmão gêmeo, nasceu junto com ele, ele foi o mais novo. E lá pelas tantas, todos sabem a história, ele tomou a primogenitura de Esaú, depois ele foi enviado pelo seu pai para a casa do seu tio, foi lá arrumar uma esposa e assim por diante. A história é longa, eu não vou me alongar neste aspecto. Mas na volta, quando ele vinha lá do seu tio Labão para se encontrar com seu irmão, veio aquilo no seu coração, falando: caramba, eu vou ter que encontrar com meu irmão, como é que ele vai me receber? Eu fiz coisas que não estavam muito certas, passei a perna no meu irmão, e agora como é que eu faço? E ele foi pensando isso e foi remoendo. Então ele, que via muito rico lá, de ter trabalhado 20 anos lá com o seu tio, ele foi enviando presentes na frente, porque ele sabia que o seu irmão estava a caminho. Então ele mandou ovelhas, mandou rebanhos, não é? E ele tinha um medo danado de se encontrar com seu irmão e não se reconciliar com ele. Como Esaú o encararia? Quantas vezes, meus queridos, nós criamos na nossa cabeça uma imagem em relação ao nosso irmão, que nós precisamos nos reconciliar com ele e ficamos pensando: ah, mas e se ele não aceitar? Ah, mas e se ele olhar para mim e vier por cima? Ah, eu conheço. Ele não vai falar, não, ele não vai fazer, não, ele não vai aceitar, não, ele não vai se humilhar. E a gente vai dando desculpas, e assim Jacó, mas Jacó tinha que voltar porque Deus falou para ele: volta lá, volta. Bom, e aí ele voltou. E no caminho, então, ele se encontrou com seu irmão e os dois se abraçaram e choraram, e aquele momento gostoso de reconciliação entre os irmãos. E o seu irmão perguntou: e quem são estes? Ele falou: essa é a minha família, não é? Meus filhos, né? E as esposas, lá naquele tempo podia ter mais de uma. E ele falou: puxa, mas como estão lindos. E houve assim um momento muito bom. Jacó, ainda com medo, falou: não, Esaú, pode voltar lá. Eu daqui a pouco te encontro, tá vendo crianças pequenas, você vai na frente. E assim Esaú voltou e Jacó foi, diz aqui o Gênesis capítulo 33, de 18 a 20. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou ali em seus arredores. Jacó, então, comprou da família de Hamor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. E ali construiu um altar e o chamou El Elohe Israel. Esse nome El Elohe Israel significa Deus, o Deus de Israel. Mas lembre-se, Deus havia trocado o nome de Jacó para o nome de Israel. Não havia povo de Israel. Ele ainda não tinha feito, os 12 filhos de Jacó ainda não tinham se tornado povo. Então esse texto e esse nome, El Elohe Israel, significa Deus, o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus dele. Não é? Pode ser interpretado o Deus poderoso, o meu Deus, o Deus de Israel. Ou seja, quando Jacó voltou de se encontrar com seu irmão, ele estava tão impactado que ele comprou um terreno e ali ele edificou um altar e ele disse: esse é o altar do meu Deus que me abençoou para que eu não tivesse nenhum problema com meu irmão, viesse em paz lá da terra de Labão, trazendo os meus familiares, as minhas riquezas, e eu estou aqui, então eu vou comprar esse terreno, edificar um altar e colocar aqui, vou chamar esse altar o meu Deus maravilhoso, meu Deus todo-poderoso que me trouxe até esse lugar. E esse terreno, olha só que coisa linda, esse terreno onde foi construído, edificado o altar da reconciliação, foi dado por Jacó para um de seus filhos, para José, como herança, como está lá em Gênesis capítulo 48, verso 22.
Mais para frente, Jacó, já velhinho, distribuiu a sua herança e deu para o seu filho José. Depois, não é? José foi para o Egito e José pediu: eu quero ser enterrado naquele terreno lá que meu pai comprou e me deu como herança. Tanto que quando o povo de Israel saiu do Egito, levou o corpo de José para ser enterrado neste lugar aqui. Olha só quanta coisa. Mas o mais lindo de tudo isso, cerca de 4.000 anos depois, Jesus, andando, sentou-se à beira de um poço. Um poço onde o altar da reconciliação de Jacó havia sido erigido. E nosso Jesus, o Deus poderoso de Israel, reconciliou ali uma filhinha dele. Está lá em João capítulo 4, versos 3 a 14. Assim, deixou a Judéia, Jesus, e voltou para a Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, ou Siquém, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco tempo depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou muito surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. E ela disse: você é judeu, eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, disse ela, e o poço é muito fundo. Como você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado, o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Queridos, aquele gesto de Jacó, aquele momento de reconciliação com seu irmão, gerou algo geracional, algo de séculos. A compra daquele terreno, a construção daquele altar e depois o poço furado, perdurou até o tempo de Jesus. E Jesus, não por acaso, Jesus não fazia nada por acaso, passou por aquele poço, ali encontrou uma mulher sedenta, não de água daquele poço, porque ela retirava sempre de lá, mas sedenta da água da vida, de algo que a transformasse. E Jesus disse: então, esse poço aqui, ele te dá água. Aqui existe um altar de reconciliação e eu sou aquele que pode reconciliar você com Deus. Então, se você soubesse quem eu sou e que presente Deus tem preparado para você e como você agora está fazendo parte de algo que foi pensado no coração de Deus por séculos, por milênios, hoje você está aqui, está cumprindo uma palavra de reconciliação que começou lá com Jacó e seu irmão. E eu aqui estou cumprindo isso na sua vida. Então hoje você vai ser reconciliada com Deus. E dentro de você, disse ele, haverá uma fonte que vai brotar dentro do seu coração e que vai te levar para a vida eterna. Que coisa linda, meus queridos. Quando nós, não é? As lições que nós tiramos daqui, não é? Primeiro, a cruz foi o altar da reconciliação para com Deus, em Cristo, para que nos tornemos ministros da reconciliação. Todos nós, cada um de nós, quando nós nos achegamos a alguém e falamos de Cristo para essa pessoa, nós estamos conectando todas estas coisas que o Senhor sonhou lá no seu coração de Pai, que era reconciliar em Cristo consigo mesmo o mundo, e colocou a cada um de nós como uma fonte de reconciliação. Aqueles que são soltos por Deus para serem livres para com Deus e para com Cristo. Cada experiência de reconciliação que nós proporcionamos, cada pessoa que nós falamos e essa pessoa se encontra com Cristo, nós passamos a edificar ali um altar de reconciliação que ficará em nossas memórias. Eu me lembro de muitos, talvez não todos, porque foram muitos, graças a Deus,
pessoas com quem eu falei, que estavam perdidas por esse mundo, assim como eu estive perdido, mas que recebeu naquele momento a palavra eterna de Deus no seu coração, abriu seu coração para o Espírito Santo e nasceu como uma nova criatura. Essa memória está na minha vida, mas mais do que isso, isto passa a ser uma herança espiritual para eu deixar para os meus descendentes, como Jacó deixou para José, o ministério da reconciliação, abençoando as gerações seguintes, não é? E todos aqueles que vierem a beber deste poço aqui vão ser abençoados, porque eu um dia resolvi entregar a minha vida no altar, que foi a cruz de Cristo. Queridos, que a medida que usemos para com os outros não seja a medida da injustiça, da falta de misericórdia, do coração duro, de nós imaginarmos que as pessoas não vão nos ouvir, mas que nós levemos reconciliação. Reconciliação deles para com Deus e reconciliação nossa para com eles, deles para conosco, deles para com Deus. Que seja essa a medida com que iremos ser medidos, da misericórdia e reconciliação, para que não fiquemos presos, como diz lá, soltai e soltar-vos-ão. Que nós não fiquemos enjaulados na nossa incompreensão, na nossa implicância, na nossa falta de perdão, mas que sejamos sim altares de reconciliação para todos aqueles com quem encontrarmos, para que eles possam sim conhecer ao Deus vivo, ao Deus eterno, aquele que é a fonte de todo o bem, e que sejamos assim usados por Deus para a reconciliação daqueles que Ele tanto ama e entregou sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu esse ministério. Assim como nós fomos salvos e reconciliados para com o Pai através do Senhor, nós somos usados por Ti para irmos buscar as pessoas que estão longe, que estão enjauladas, que estão presas, pessoas que não têm chance de se reconciliar contigo porque não sabem, não conhecem, não ouviram a Tua palavra. Então que sejamos sim usados por Ti. E assim como Jacó construiu aquele altar, e ali houve grande bênção, não só para si, para seu filho José e para todas as gerações, até que Cristo viesse salvar aquela moça. Que assim sejamos nós e que nós possamos crer que um ato de reconciliação nosso pode trazer grande salvação para muitas pessoas, que nós nem vamos conhecer aqui neste mundo, mas que quando chegarmos na Tua presença, Senhor, vamos ver aquela cadeia do bem, aquela corrente de reconciliação para contigo. E o Senhor vai dizer para nós, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, no reino eterno. Senhor, que assim seja para cada um que está ouvindo essa palavra, que eles possam ser fontes de reconciliação, altares, e que possamos levar a cada um a cruz de Cristo, que vai fazer toda a diferença, Senhor, no novo nascimento de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana poderosa e que o Teu Espírito nos dirija para que sejamos, sim, cooperadores do Teu reino aqui nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você gostou dessa palavra, curta lá. Se você gostou deste canal, se inscreva, põe o sininho para você receber a próxima palavra da semana que vem. Esteja conectado e que você seja muito abençoado, os seus familiares, os seus queridos, em nome de Jesus. Amém.